Despertar para a Vida, Parte 2, Capítulo 4. Iniciando os momentos de tensão. Dias se passaram. Como de costume, em todos os domingos, todos os filhos e netas estavam reunidos na casa do Senhor Jovino. Márcia conversava com seu pai animadamente na área da frente da casa. Quem passasse na rua e fixasse o olhar por entre as plantas do jardim poderia vê-los. Eu soube por Roberto que a gráfica está indo muito bem. Não houve necessidade de despedir ninguém como se temia, comentou a filha interessada. No começo foi difícil, explicou o pai, mas estamos nos mantendo bem agora. Surgiu uma aparelhagem nova para os fotolitos, tudo informatizado. O Roberto é que entende daquilo e muito bem. No meu tempo era tudo feito à mão. Eu ainda não me acostumei muito com as coisas, mas seu irmão está fazendo a gráfica crescer. De sorriso estampado no rosto, Márcia ressaltou. O senhor deve ter muito orgulho do Roberto, não é, papai? Ele demorou a tomar um rumo, mas quando se decidiu... Interrompendo-a educadamente e se empolgando, considerou. Decidiu-se definitivamente. Concretizou todos os planos dele e os meus também. Roberto me surpreendeu quando não quis seguir a carreira de advogado e foi trabalhar comigo lá na gráfica. Confesso que se não fosse por suas ideias de informatizar tudo, a gráfica estaria fechada. Pendendo a cabeça positivamente, com um sorriso no rosto, o olhar perdido e brilhante, o senhor Jovino suspirou e desfechou. Tenho muito orgulho do Roberto, sim. Não posso imaginar o que teria sido de mim sem ele. Certamente estaria falido. Ele é muito esforçado. A propósito, preciso conversar com ele, pois há algumas novidades no mercado de informática que serão úteis para vocês lá na empresa. Dona Maria nos interrompeu dizendo, o almoço está na mesa. Márcia levantou-se juntamente com seu pai e abraçados foram para a copa onde os demais se encontravam e o almoço estava sendo servido. A felicidade reinava, todos se sentiam alegres e em meio a pequenas brincadeiras divertiam-se muito. Já haviam se sentado quando soou a campainha e Dona Mariana resmungou, justo na hora do almoço. Mesmo assim ela foi atender. Era sua vizinha Dona Cleide, que lhe trouxera algumas frutas. Oi, Mariana, desculpe incomodar, mas é que eu vi os carros parados aqui fora e deduzi que todos estavam aqui reunidos, como sempre, não é? Dona Mariana sorriu concordando e ela continuou. Olha, eu estou chegando do sítio agora e resolvi trazer aqui algumas laranjas e esses abacates. É para todos experimentarem. Por isso é que trouxe agora, não quero atrapalhar. Ora, não atrapalha não, Dona Cleide. Vamos entrar e chame o Osvaldo, almocem conosco. Não, de forma alguma. Trouxe almoço pronto de lá. Ontem fizemos uma feijoada, sobrou, então eu trouxe. Deixo o convite para outra vez. Além do que, vocês têm que aproveitar essa reunião de família. Uma família como a sua é rara hoje em dia e nós podemos incomodar, pois não faremos parte dessa harmonia. Tenho que ir. Dona Mariana ficou um pouco sem graça. Realmente não podia insistir para que Cleide entrasse, pois havia algum tempo seus filhos se desentenderam e o problema não ficou esclarecido. Somente Dona Mariana e Dona Cleide aparentemente pareciam não lembrar tudo. Então, muito obrigada, Cleide. Não por isso. Sorriu. Até mais. Dona Mariana entrou com o cesto de frutas. Vendo que todos já estavam sentados e servidos, inclinou o cesto exibindo as frutas e dizendo, vejam que bonitas, estão fresquinhas. A Cleide trouxe para nós, foram colhidas lá no sítio. São bonitas mesmo, concordou Rose, nora de Dona Mariana. Nada como laranjas recém-colhidas, não é? Bárbara, neta de Dona Mariana, retrucou sem pensar. Não gosto dela. Essa mulher é tão falsa, vive nos rodeando. Será que ela se esqueceu do passado ou quer vingar alguma coisa? Paula, mãe de Bárbara, sabendo que sua filha gostava da vizinha, entendia que Dona Cleide não tinha nenhuma responsabilidade pelo ocorrido no passado, por isso, imediatamente repreendeu sua filha. Bárbara, não diga isso. Dona Cleide nunca nos fez nada, ao contrário. Sua avó lhe deve muitos favores. Apesar de tudo, ela sempre foi compreensiva e ponderada. Isso mesmo, concordou Dona Mariana. Não posso falar mal da Cleide. Rose, sem refletir sobre suas palavras, interrompeu entusiasmada. Pode ser uma intuição ou premonição da Bárbara,
Quem sabe elas tiveram alguns problemas em outra encarnação para Bárbara ter essa antipatia. Rose fez um breve silêncio, depois continuou. Pode ser sim. Estou lendo um livro ótimo. É espírita kardecista. Eu nunca tinha lido nada a respeito. Estou adorando. Vendo que seu sogro, o senhor Jovino, levantou a cabeça levemente e a fuzilou com o olhar, reprovando os comentários, Rose calou-se. O senhor Jovino e dona Mariana frequentavam com assiduidade a paróquia do bairro. Eram católicos fervorosos. Os filhos, quando pequenos, acompanhavam os pais às missas, mas agora crescidos e emancipados, só compareciam à igreja em datas comemorativas. Para o casal, todos teriam de ser católicos. Jamais admitiria que trocassem de religião. Isso seria uma heresia. Naquele momento, Bárbara ficou observando o descontentamento do avô, o que lhe causou curiosidade. Nunca ouviu falar em kardecista? O que seria aquilo? Seria algo relacionado aos espíritos? Bem mais tarde, Bárbara procurou pela tia, e vendo-a só, debruçada na mureta da área que ficava na frente da casa, não perdeu a oportunidade. Aproximando-se, perguntou: Tia, lá dentro você falou sobre um livro kardecista. O que é kardecista? Sente-se aqui, propôs Rose, batendo a mão sobre a mureta, indicando a Bárbara onde deveria sentar, enquanto ela se acomodava na outra, ficando de frente para a sobrinha. Para eu explicar o que é kardecista, é necessário que eu fale antes sobre outras coisas. Não tenho tanto conhecimento assim sobre o assunto. Sei que preciso de muito estudo, mas vou procurar ensinar o pouco que aprendi. Bárbara fixou os olhos em Rose atentamente enquanto a tia narrava. Há muito tempo, por volta do ano de 1848, num vilarejo pequeno chamado Idesville, em Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte, começaram os primeiros registros de acontecimentos espíritas dos tempos modernos. Nesse vilarejo, passou a morar uma família composta de pai, mãe e vários filhos, dentre eles as irmãs Margaret e Kate, que tinham 14 e 11 anos mais ou menos. A família Fox, pois esse era o sobrenome deles, começou a ouvir ruídos estranhos na nova casa. Eram pancadas e arranhões no forro, no assoalho ou nas paredes. A mãe das meninas ficou tão nervosa e preocupada que em poucos dias seus cabelos embranqueceram. Então mandaram as meninas para a casa dos irmãos, uma longe da outra, em cidades diferentes, mas os efeitos estavam ligados às garotas. Eles continuavam onde quer que se encontrassem, só que mais fortes. Um dia a menina mais nova, Kate, bateu palmas e falou de modo inocente, para quem estivesse fazendo aqueles barulhos que agisse exatamente como ela. Imediatamente as palmas se repetiram de forma idêntica, enfatizou Rose. Outros pedidos foram feitos e as réplicas foram perfeitas, corretas. A mãe das meninas solicitou àquela entidade que dissesse a idade de cada filho seu, através de batidas, e a resposta foi exata, incrivelmente precisa. Haviam conseguido um meio de se comunicarem com o espírito ali presente. Desse modo, isto é, através das pancadas, descobriu-se que o nome daquele espírito era Charles Rosner. Como, tia? Indagou Bárbara, entusiasmada com a história. O número de pancadas correspondia a uma letra no alfabeto, por exemplo, 3 pancadas, letra C, 8 pancadas, letra H, 1 pancada, letra A, e assim por diante. Só através dessa longa comunicação, continuou Rose, ficaram sabendo que o Sr. Charles Rosner tinha sido assassinado com facadas, seu dinheiro roubado, seu corpo levado para a adega e só enterrado no dia seguinte a uns 3 metros do solo. Lá na casa de Wildersville, onde alguns tempo depois a família Fox foi morar. Escavações foram feitas, mas a princípio não acharam nada. Somente em novembro de 1904, casualmente, após a queda de uma parede, é que encontraram o esqueleto do pobre homem. Bárbara ouvia com tamanha atenção que seus olhos brilhavam, pareciam nem piscar. Rose, por sua vez, colocava sem perceber impressionante emoção ilustrando suas palavras. O pastor da igreja, continuou Rose, forçou as meninas a passarem por um comitê averiguador, ou elas seriam expulsas da comunidade religiosa. Diante da recusa, foram expulsas mesmo. Logo depois surgiram outras comissões para comprovarem a veracidade do ocorrido.
A primeira e a segunda acreditaram que elas usavam artifícios para produzirem aqueles sons, mas não conseguiram provar nenhuma fraude. Uma terceira comissão foi formada. Realizaram grande investigação, um rigoroso inquérito. Todos da cidade se reuniram no maior salão dali, diante da conclusão de que não havia ação impostora, dolosa ou fraudulenta. O povo não se conformou e queria linchar as garotas. Margaret e Kate sofreram nas mãos dos inquisidores. As senhoras que faziam parte das pesquisas despiram-nas, revistando-as brutalmente com a maior humilhação. Imagine isso, protestou Rose. Seus vestidos foram amarrados e apertados ao corpo. Em seguida colocaram-nas sob vidros isolando-as. Mesmo assim, batidas bem nítidas puderam ser ouvidas nas paredes, no assoalho e em outros lugares sem que as pobres meninas se movessem. Coitadas, lamentou Rose, presumindo a cena. E depois? Quis saber Bárbara, não contendo a ansiedade. Formularam várias perguntas, mas todas elas foram respondidas com exatidão. Algumas das questões, nem as meninas nem qualquer um dos presentes teriam condições de saber a resposta. Então, todos tiveram que aceitar que Margaret e Kate não fraudaram nada. Tempos depois, insatisfeitos, separaram as meninas em salas distantes e ambas receberam uma mensagem simultânea assinada com o nome Benjamin Franklin, que previa inúmeras mudanças para o século XIX. Coisas que eram estranhas para aquela época se tornariam comuns mais tarde, pois novas explicações surgiriam esclarecendo tudo aquilo. Nossa, tia, que legal! Isso é kardecista? Não, isso não. Esse foi um dos casos que incentivou pesquisas para o início da descoberta de uma nova ciência e filosofia estudada pouco depois na França e chamada de Espiritismo. Os Estados Unidos da América do Norte, por ser um país onde a maioria de religião protestante ou ramificações do protestantismo, os que se dominam evangélicos e só acreditam na manifestação de espíritos perversos e demoníacos, não admitiram, de forma alguma, qualquer averiguação tranquila a fim de maiores e novas descobertas sobre o fenômeno ocorrido no vilarejo de Hydesville em 1848. Apesar de todas as investigações inquiridoras e provas contundentes, como o achado do esqueleto de Charles, rejeitaram o acontecido e quiseram esquecer o assunto. A inquisição da comunidade foi tamanha que, com o tempo, as irmãs Fox foram obrigadas a mentir, dizendo que fraudaram tudo, ou então seriam linchadas pela comunidade, que as consideravam possuídas pelo demônio. Porém, mais tarde, assumiram novamente a veracidade dos fatos, dizendo que foram obrigadas a mentir, por sofrerem terríveis ameaças, preconceitos e humilhações. O caso das irmãs de Margaret e Kate foi a primeira história realmente registrada, documentada e de grande repercussão a respeito de estudos espíritas. Além desse caso, nos Estados Unidos, outros aconteciam inexplicavelmente, naquela época, por toda a Europa e principalmente na França. Lá, diferente do que houve nos Estados Unidos, as pessoas que se reuniam em volta de uma mesa e fazendo perguntas obtinham respostas através de batidas. Por isso, os fenômenos passaram a ser chamados de mesas falantes. Todas as entidades que se comunicavam denominavam-se espíritos e diziam pertencer ao mundo invisível a nós. Os efeitos eram sempre os mesmos, em locais e com pessoas diferentes. Foi então que na França, prosseguiu Rose sem trégua, um homem bacharel em letras e ciências, doutorado em medicina, defensor de teses brilhantes, poliglota, escritor e pedagogo famoso, chamado Hippolyte Léon, o discípulo mais assíduo de Pestalozzi, foi chamado para estudar tais fenômenos. Esse catedrático se destacava tanto a ponto de substituir o mestre Pestalozzi nos congressos e seminários da época. O Sr. Hippolyte, consagrado professor de filosofia, química, astronomia e física, ganhador de vários prêmios, era um homem extremamente sério, excessivamente científico e não se deixava levar por misticismos ou crendices. Ao ouvir falar das mesas falantes, desprezou o assunto. Disse que só acreditaria se alguém lhe provasse que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e tornar-se sonâmbula.
Até aí tudo isso não passava de uma fábula. A custo um amigo convenceu a assistir a tal das mesas falantes. O Sr. Rival, continuou Rose, interessado em estudar sobre magnetismo, passou a observar e pesquisar esses fatos. Com olhos científicos, reuniu pessoas sérias e interessadas a respeito. Daí por diante, realizou um grande estudo sobre as respostas que eram obtidas com as batidas. Como esse era um processo muito lento, passaram a adaptar o movimento de um lápis ligado a um objeto sobre o qual pousavam os dedos e essa peça se deslocava traçando a letra. Após muita observação, percebeu que os espíritos que trabalhavam sobre aqueles materiais poderiam atuar sobre o braço do médium, denominados mais tarde de médium escrevente, ou seja, a pessoa que escreve involuntariamente, impulsionada por um espírito que deve se serve como seu intérprete. Desde então, as comunicações nunca mais pararam, porque além de tudo era mais rápida a troca de ideias, com informações bem precisas entre os espíritos e os vivos, ou melhor, os encarnados. Não querendo que seu nome famoso na área acadêmica influenciasse seu novo estudo, esclareceu Rose. Como codificador da doutrina que os espíritos estavam elucidando, o Sr. Rival adotou o nome de Allan Kardec, pois um espírito protetor disse que ele recebeu esse nome em outra encarnação. Os estudos, as observações e as pesquisas de Allan Kardec sobre essas manifestações e as informações obtidas deram origem à doutrina espírita, que é composta de 5 livros de estudo, também chamada de Espiritismo. Essa doutrina se propagou em vários países, principalmente no Brasil. Daí que outras religiões e filosofias existentes naquela época, ou que surgiram depois, e que também acreditavam no mundo espiritual ou usavam algum tipo de comunicação com os espíritos, começaram a ser confundidos com o espiritismo ou doutrina espírita, causando de grande confusão. Então, alguns adeptos do espiritismo o chamam de kardecista, para não ser confundido como praticante das demais. Mas a palavra kardecista nunca foi usada na codificação espírita. É um termo ramificado do nome de seu codificador, Allan Kardec, e popularizado para que fique bem clara aos leigos a distinção. Espiritismo é uma coisa só. Não existe espiritismo ou doutrina espírita, isso ou aquilo. Que interessante, exclamou Bárbara. Eu já ouvi falar em espiritismo, mas nunca soube o que era ou qual sua origem. Gostei, mas tia, como os espíritos podem se comunicar? Pelo que sei até agora, o mais comum é através dos médios, que são pessoas sensíveis à presença deles e podem captar seus desejos, pensamentos ou impressões. O que podemos ganhar com o espiritismo? Que tipo de informação importante os mortos podem nos dar? Perguntou Bárbara. Eu creio, Bárbara, que o principal é obtermos a certeza de que eles estão vivos, de que a vida continua após a morte do corpo e haverá outra depois desta, para que nós possamos aprender a corrigir as nossas falhas, pois a partir da hora que tomamos consciência disso, mudamos a nossa maneira de pensar e agir. Rose deu um longo suspiro e prosseguiu. Se compreendermos e aceitarmos o Espiritismo, vamos entender a desigualdade social e as turbulências do cotidiano. Ele nos permite meditar sobre nossas paixões, exageros ou males que atraímos para nós com diversos vícios físicos ou morais, negligências cometidas e muitas outras coisas. Faz com que deixemos nas mãos do nosso Criador quaisquer injustiças que julgamos sermos vítimas. Rose sentiu nesse momento uma sensação suave enquanto falava. Não entendia o que era. Elas não podiam ver, mas estavam envolvidas por uma energia calma e revigorante, transmitida por espíritos benfeitores e amigos, que se fizeram presentes devido ao tipo de assunto sobre o qual falavam. Como sempre, muito sensata, Bárbara ouvia atentamente. Aquela conversa lhe fazia bem, pois apesar da pouca idade era bem madura, e quando Rose fez uma pausa, ela indagou. Onde aprendeu tudo isso, tia? Tudo isso? Rose exclamou sorrindo. Eu não aprendi nada. O que aconteceu foi o seguinte. Uma paciente esqueceu um livro no meu consultório. Tive que abri-lo para saber a quem pertencia. Achei o livro curioso. Como sempre gostei de uma boa leitura, comecei a ler, sem compromisso a princípio, pois teria que devolvê-lo na próxima consulta daquela paciente.
Mas o livro ficou tão interessante que eu pedi emprestado para terminá-lo. Depois disso, nas próximas consultas, ela me contava algumas coisas sobre o Espiritismo, sobre Kardec. Falamos sobre reencarnação e muitas outras coisas, além de me trazer outros livros. Ela está fazendo um curso espírita e me emprestou um livro que se chama O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, uma leitura quase obrigatória entre os espíritas. Foi dele que tirei todas as informações que tenho. Sei que há outro livro muito instrutivo que se chama Iniciação Espírita, também de Kardec. Há cursos no Espiritismo? Sim, há cursos, palestras, inúmeras literaturas, diversos romances espíritas. Há uma infinidade de coisas importantes. Eu não sei direito como funciona. Estou para ir à Federação Espírita, mas não encontrei tempo. Só sei que é tudo muito organizado e instrutivo. É uma fonte de alimento para o nosso espírito. Nesse momento, foram interrompidas por Paula, que veio chamar a filha para ir embora, pois acreditava que já era tarde. Vamos, Bárbara. Quero chegar logo em casa. Tenho que deixar algumas coisas arrumadas para amanhã. Voltando-se para Rose, avisou. Só falta me despedir de você. Após trocarem beijos, Paula foi saindo e Rose entrou. No corredor, despediu-se de João Vitor e foi procurar as filhas, pedindo para que recolhessem suas coisas, pois também iriam embora. Ao despedir-se de Bárbara, Rose surpreendeu-se com o que ela disse. Tia, não me lembro de ter uma conversa tão gostosa como a que tivemos hoje. Nossa, Bárbara, foi uma conversa tão simples, aliás, desculpe-me, pois apenas eu falei. Falou coisas úteis, proveitosas e fáceis de compreender. Sei lá, talvez eu estivesse mesmo necessitando de uma conversa assim. Gostaria de saber mais sobre esse tipo de assunto. Promete que me dará mais informações? Sim, claro. Vou ver se consigo um livro. Talvez um romance espírita, eles são ótimos, principalmente na sua idade. A minha idade. Rose notou um descontentamento na ironia de Bárbara, por isso perguntou: o que foi? Problemas com a sua idade? Talvez, tia, eu. Quando ia falar, foi interrompida por sua mãe. Bárbara, vamos. Deixa para outro dia, tá? Obrigada por tudo. Bárbara abraçou Rose fortemente, como se naquele abraço quisesse transmitir-lhe muito carinho e gratidão. Depois se foi. Rose percebeu que ela estava com algum problema e acreditou ser devido à adolescência. Ao ir para a sala, Rose deparou com Ciro, que examinava sua mãe. Sua pressão está boa, mãe. Na terça ou na quarta eu vou pegar os exames. Continue tomando os remédios receitados até saírem os resultados. Enquanto Ciro falava, Márcia interrompeu. Que exames e resultados são esses? Estão de segredinhos, é? Ciro voltou-se para Márcia e disse: a mãe ultimamente vem sentindo algumas dores, por isso eu pedi alguns exames. Eu não estava sabendo de nada, reclamou Márcia. Tudo aconteceu quando você estava no Rio de Janeiro. A mãe começou a ter dores, entre outros sintomas. Eu pedi alguns exames, depois solicitei outros que estarão prontos nesta semana. É que com toda aquela confusão de seu acidente esquecemos de avisá-la. Puxa, Ciro, como é desprezível, resmungou Márcia, que foi para perto de sua mãe e abraçando-a perguntou: por que não me contou? Ah, filha, não é nada sério. Você sabe como seu irmão é. Não se pode falar nada e ele já vem com as guias de exame para a gente fazer. Mãe, interferiu Ciro. A senhora tem que ver o seguinte. Todas as pessoas em determinada idade, mesmo não sentindo nada, devem passar por uma série de exames de rotina para não serem pegas de surpresa por qualquer males que poderiam ser prevenidos com facilidade. Falando em prevenção, lembrou Márcia, preciso ir ao dentista. Será que alguém conhece algum e que seja bom para me indicar? Ciro sorriu e continuou com a brincadeira. Ah, sei de um muito bom. É um que tem um consultório lá no... Deixe-me ver. Rose, que não quis deixar por menos. Não, o que é isso? É melhor você ir a uma universidade onde há curso de odontologia e se candidatar para que os alunos possam aprender a trabalhar. O tratamento sairá muito mais em conta, isto é, quando é cobrado. Enquanto todos riam, Márcia falou: agora é sério. Rose, estou precisando de um horário, você tem? É muito urgente? Você está com dor? Não sinto dor ainda, mas sei que há algo errado com um dos meus molares. Agora de imediato é difícil dizer com certeza, mas acho que na terça-feira à tarde devo ter uma desistência. Porém, ligue para Fátima, minha auxiliar,
para agendar com exatidão. Está bem, eu ligo sim. Ficarei aguardando, respondeu Rose. Voltando-se ao marido, perguntou: é hora de irmos, não é, Ciro? Depois de arrumarem as meninas e pegarem suas coisas, foram se despedindo. Para o senhor Jovino, as netas eram sua maior alegria. Ele as mimava muito, fazia-lhes todos os gostos. Depois de muito beijarem os avós, as meninas resolveram ir. Mãe, no meio da semana eu passo aqui para vê-la e trazer os resultados, argumentou Ciro, beijando a mãe na testa, e se foi. Repentinamente na casa, fez-se um longo silêncio, quebrado por Dona Mariana após minutos. Ah, que família minha! Sinto falta de todos durante a semana. Não se queixe, mãe, pediu Márcia. Semana que vem terá todos aqui novamente, se Deus quiser, ressaltou o senhor Jovino. Sentimos muito com a ausência de vocês. Vocês não ligam porque são jovens, tem muita gente para lhe dar atenção, mas nós que estamos velhos não temos quase ninguém para nos fazer companhia. Ô pai, não reclama. Estamos aqui todo fim de semana. Não é o suficiente, Márcia. Éramos mais unidos, respondeu o pai agressivo. O que é que você está pensando, sua ingrata? O senhor Jovino subitamente irritou-se com Márcia e zangado foi para o quarto resmungando queixoso. O que deu nele? Perguntou Márcia assustada, surpreendendo-se com a aspereza de seu pai, pois não era de seu feitio tratar seus filhos assim. O senhor Jovino era homem de conversar e resolver as coisas com muita passividade. Roberto, que estava quase alheio à conversa, pois assistia à TV, observou. O pai deu para falar assim agora, sem mais nem menos. Vive agredindo a gente com palavras, irrita-se com facilidade, dá as costas quando estamos falando com ele e nos trata com pouco caso. Ele me surpreendeu. Nunca falou assim comigo antes, queixou-se Márcia, com certa mágoa apertando seu coração. O pai de vocês está cansado. Já trabalhou muito, não liguem, isso é temporário. Falou Dona Mariana com voz suave para abrandar a situação. Por fim concluiu: vocês têm que entender que ele gostaria de ter todos os filhos reunidos perto dele e não vê-los somente nos finais de semana. Mãe, nós somos filhos de vocês, mas temos que cuidar das nossas vidas, do nosso futuro. Nós pertencemos ao mundo. Vocês não podem ficar nos protegendo por toda a vida, já somos bem grandinhos. Defendeu-se Márcia com uma onda de tristeza na voz. Contrariado, Roberto desabafou. O pior é que eu vivo, pois passo a maior parte do tempo com ele. Filho, seu pai. Interrompendo-a, Roberto sobressaltou-se resoluto. A Márcia tem razão, mãe. Temos que cuidar de nossas vidas. É bom lembrar que nunca os abandonamos. Vocês não têm do que reclamar. Não damos nenhuma dor de cabeça a vocês. Somos independentes financeiramente e ainda ficamos colados em suas barras, sempre dando satisfações de todos os detalhes de nossas vidas, o que mais o pai quer. Dona Mariana olhou assustada. Nunca ouvira o filho falar daquela maneira. Roberto sempre foi calmo, ponderado, jamais levantou a voz. Subitamente o senhor Jovino voltou à sala e gritou: a casa é minha, e quem fala alto aqui sou eu. Calem a boca todos vocês. Só eu posso falar aqui, criticando e reclamando do jeito que eu quiser. Mãe e filha se entreolharam assustadas, enquanto Roberto, demonstrando nervosismo, pegou as chaves do carro e sem nenhuma palavra saiu irritado. Quando passava pela porta, Márcia tentou pará-lo, segurando seu braço, mas bruscamente o irmão esquivou-se, dando-lhe as costas. Incrédula, olhou para sua mãe que se desfigurava, pasmada com aquela situação. Seu pai voltou para o quarto, esbravejava, ainda entonado com voz austera. Márcia pegou rapidamente sua bolsa e disse para sua mãe ao beijá-la: não se preocupe, vou alcançá-lo, ligo depois. Correndo saiu pela porta da frente. Vendo Roberto já na rua manobrando o carro do portão, Márcia gritou: Roberto, por favor, espera. Ele já havia andado uns 4 metros com o veículo, mas resolveu parar. Márcia caminhou até o carro em frente à porta, solicitou afável para acalmá-lo. Lembre-se, estou sem carro e preciso de você. Nem se for para me levar até o metrô, pode ser? Com a cabeça baixa e as mãos postas ao volante, Roberto nem mesmo olhou para a irmã, mas balançou a cabeça para o lado, indicando a porta do passageiro. Enraivecido, com os dentes cerrados e suspirando fundo, praticamente mandou: entra. Márcia deu a volta e entrou no carro.
Nada foi comentado por longo tempo. Ela percebeu que os olhos do irmão brilhavam e estava enfurecido, segurando o volante com rigidez, sem ao menos olhar para os lados. Instintivamente fez o caminho para o apartamento de Márcia. Que bom, vai me levar em casa, comentou a jovem tentando conversar. Roberto não respondeu, mas ela era capaz de compreender aquela atitude, conhecia bem o irmão. Eles se entendiam e se davam excepcionalmente bem. Ao chegarem próximo do prédio onde ela morava, Márcia pediu: "Dorme aqui hoje, já está tarde, amanhã cedo você vai." Roberto respirou fundo para aliviar a tensão e disse: Acho que vou aceitar mesmo." Após colocar o carro na garagem, subiram. Já no apartamento, ele desabafou: "Não entendo o que está acontecendo. De uns tempos para cá, o pai está reagindo sempre assim, ignorantão. Você já tinha me dito que ele estava assim, mas não dei importância. Achei que fosse somente uma reação momentânea, impensada ou esporádica. Fiquei assustada com o que vi. O pai nunca foi assim? Pois é. Agora é sempre desse jeito. Ele explode sem mais nem menos. Outro dia lá na gráfica... Senta aí, quer café? Não. Outro dia lá na gráfica, ele gritou comigo na frente dos fornecedores por causa dos tamanhos dos blocos que eu aceitei. Sabe qual era a diferença? 3 milímetros, dá para acreditar? Não sei do que você está falando, mas deve ser algo insignificante. Insignificante? Não teria importância nenhuma naquele caso, mas o velho gritou, me chamou de burro, incompetente e pior, na frente de todo mundo, fornecedor, clientes e funcionários. E você? Fiquei sem ação, não disse nada. Depois fiquei vermelho, me subiu uma raiva. Quer comer alguma coisa? Você tem algo para beber? Levantando-se, Márcia foi até o pequeno barzinho de bebidas no canto da sala, abriu e indicou com a mão, dizendo: "Tenho essas aqui, serve alguma?" "Qualquer coisa com gelo, é para relaxar." Márcia deu-lhe um copo e a garrafa nas mãos e foi buscar o gelo. Roberto serviu-se um pouco acima da dose normal e guardou a garrafa. Márcia veio correndo com gelo, seguro entre os dedos, dizendo: pega logo, meus dedos estão doendo." "Obrigado." Sentaram-se novamente e Roberto continuou: "Outro dia foi com a mãe. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi o pai gritar com ela. O comum era vermos dando bronca nele e ele nem ligava. Até rir lhe fazia caretas, enquanto ela se irritava dizendo que aquilo era para dar mau exemplo para nós. Mas outro dia, ele gritou com ela e de um jeito. Depois não parou de falar, ficou repetindo. Eu não sabia que as coisas estavam assim. Tem certeza de que não está exagerando?" "Pior que não, Má", lamentou o irmão enquanto bebericava. Roberto, enfadado, passou as mãos pelos cabelos, encostou-se no sofá, espreguiçou e ficou olhando o teto. Márcia pulou para o sofá onde ele estava e esfregou-lhe o ombro, dizendo: "Isso é fase." Rindo para roubar a seriedade dos fatos, completou: "Vai ver que o pai está ficando caduco." Roberto riu e balançou a cabeça negativamente, concluindo: "Tem hora que eu não acredito. Quem viu e quem vê o pai agora não vai reconhecê-lo. Má, você está um pouco distante, acompanhando tudo de forma superficial, mas lá em casa, cada dia que passa, fica pior. Vou ligar para a mãe e avisar que você vai ficar aqui. Digo que amanhã você vai direto para a gráfica." Pode ser." Ajeitando-se no sofá, afofou com as mãos, dizendo: "Aqui não me parece tão ruim, fico com esse." "Não, dorme lá dentro. Eu estou acostumada a dormir aqui. Por várias vezes cheguei tão cansada que fiquei por aqui mesmo, sabia?" "Não, eu fico aqui. Vou lá dentro roubar suas cobertas e um bom travesseiro." Roberto foi pegar as roupas enquanto Márcia telefonava para a mãe. Quando voltou, pediu: "Má, me acorda amanhã na hora que você..." "Pode deixar", confirmou sorrindo. Ficaram ali conversando por um longo tempo, sem perceberem o avanço das horas. Só muito mais tarde é que foram dormir. Capítulo 5. A visão de Márcia. Ao despertar do relógio, Márcia acordou confusa. Um pouco tonta devido às poucas horas dormidas, sentou-se na cama, esfregou o rosto e só depois de alguns minutos é que se recordou de todo o ocorrido na noite anterior. Foi então que se lembrou de acordar Roberto, que dormia na sala. "Roberto, são 15 para as 7, murmurou sonolenta e com voz rouca. Roberto remexeu-se e continuou dormindo. Ela o balançou suavemente e novamente o chamou. "Roberto, são 15 para as 7. Roberto murmurou alguma coisa que Márcia não conseguiu entender.
Foi então que ela insistiu bem firme. Acorda, Roberto, tá na hora. Você não presta, Márcia. Vou te pegar, sua desgraçada. Márcia sobressaltou-se, chocada, gritou veemente. Roberto, acorda. Ele abriu os olhos como quem estivesse hipnotizado, sem fixar ponto algum e repetiu, desta vez com mais nitidez na voz, apesar de rouca, soando com velocidade, dentes trincados e respirando pela boca, fortemente afirmou, você não presta, eu vou acabar com você. Olhando-a friamente exigiu, tire as mãos de mim. Márcia finalmente deu-lhe um forte empurrão, batendo contra as costas do sofá, gritou, Roberto, para com isso. Assustado, o irmão sentou-se rapidamente no sofá e perguntou, o que foi? O que aconteceu? Márcia ficou incrédula, com os olhos estatelados, não conseguia sequer piscar. Por alguns segundos, Roberto lhe parecera outra pessoa, perverso e vingativo. Ela estava de joelhos ao lado do sofá, tremia, mas forçou-se a dizer com a voz embargada, não faça mais isso, você me assustou, levanta logo. Assustou com o quê? Sou eu quem digo. Isso são modos de acordar alguém? Não se faça de bobo. Ela levantou-se e foi para o banheiro resmungando. Roberto ficou sem entender o que acontecera, esfregou o rosto e sacudiu a cabeça. Quando ela saiu do banho, foi para a cozinha e, enquanto arrumava o café sozinha, ficou pensando. Roberto está esquisito. Não bebi e ontem me pediu bebida. Tudo bem que o pai nos irritou, mas o Beto não ficou atrás, ele também se alterou. Agora de manhã vem me falando aquilo e sua aparência. Bom dia, exclamou surpreendendo-a. Oi, mas o que foi que aconteceu? Tá brincando? Não se lembra? Talvez, se você me contasse, refrescaria minha memória. Senta aí, quer leite? Quero. Eu estava meio dormindo, contou a irmã. Fui acordá-lo devagar, falando baixo, e você falou enfurecido que ia acabar comigo, que eu não prestava. Mandou tirar as mãos de você. Roberto olhava fixamente e depois deu um leve sorriso. Ora, eu acho que estava sonhando, desculpou-se o rapaz. Beto foi muito esquisito e outra, sonhar às 7 horas da manhã. É proibido sonhar às 7 horas da manhã? Perguntou rindo, querendo ser engraçado, pois Márcia parecia assustada mesmo. Não parecia você. É certo que eu estava sonoroentada, dormi pouco, mas... Ela calou-se e Roberto, agora bem sério, perguntou, mas... Sabe, parecia que não era você, não era sua voz, Beto. Em seu olhar e jeito de falar, havia uma perversidade, algo muito ruim. Fiquei arrepiada, com medo. Tenho certeza de que... Pode me chamar de materialista. Acredito no que vejo. Sou atenciosa, me importo com as pessoas, pois acho que as impressões, as ações e as palavras são os maiores registros da personalidade, isso é fundamental. Roberto balançou a cabeça negativamente. Espere aí, do que você está falando? Eu conheço Beto, conheço sua personalidade. Sou até capaz de saber o que você estava sentindo ao observar sua fisionomia. Acredito muito no que vejo. Naquela hora eu estava com sono sim, mas não estava dormindo. Quando você começou a falar daquele jeito estranho, Você o quê? Fala de uma vez, exigiu quase irritado. Eu vi um outro rosto sobre o seu. Márcia falou rapidamente como um desabafo. Não era você, era um outro rosto. Como assim? Era como se uma foto estivesse, de alguma forma, reproduzida numa folha transparente, entende? E essa transparência em cima de seu rosto. Roberto acenou a cabeça positivamente, mas sem palavras. Ela levantou-se com modos, exibindo nervosismo, e voltando-se para ele, continuou. Quando você falava, aquele rosto transparente também falava junto. A voz não era a sua. Aí eu o empurrei, tudo sumiu e você acordou. Roberto levantou-se e foi na direção de sua irmã, abraçando-a. Eu não estou ficando louca, eu vi. Insistiu pensando que seu irmão não estava acreditando. Eu sei, eu acredito em você. Não precisa ficar assim. Recostando a cabeça de Márcia em seu peito e afagando-a com carinho, aconselhou. Vamos lá, toma o seu café. Depois de um breve silêncio, continuou. Você me fez lembrar de algo que já havia esquecido, aquelas visões que eu tinha. Eu me lembro bem disso, afirmou. Você ficava com medo do que via e chorava. Então a mãe o colocava para dormir comigo, porque o Ciro e a Paula riam de você. Pensei que não se recordava disso. Ele admirou. Lembra-se das novenas que a mãe fazia lá em casa, dizendo que era para me livrar daqueles demônios?
Claro que sim. Ela levou o padre várias vezes lá para benzer a casa e você... Diga-me uma coisa, depois disso você parou de ter aquelas visões? Não. As visões não sumiram. Eu acabei me acostumando com elas. Depois, com o passar do tempo, eu pude até reconhecer alguns parentes nossos que já haviam morrido, os quais só conhecia por fotos, confessou Roberto pensativo. Mas eu lembro quando você falou que tudo havia sumido, não foi? Não era verdade. Eu estava cansado de ficar indo às novenas e missas, além de ter que aturar aquele monte de gente lá em casa rezando. Daí resolvi dizer para a mãe que eu não via mais nada, além do que, aquelas pessoas mortas que eu via não me faziam nada de mal. Com o tempo, aos poucos, tudo foi sumindo até desaparecer completamente e cair no esquecimento. Roberto estava calmo e Márcia ainda assustada, apesar de disfarçar bem. Ele a sacudiu brincando e dizendo: vamos lá, temos um dia cheio pela frente. Márcia sorriu, porém não se sentia alegre nem tranquila. Algo oprimia seu coração. As horas pareciam escoar. Aquele dia havia sido de muito trabalho e reuniões. Márcia sentia-se cansada, totalmente exausta. No final do expediente, lembrou-se de ligar para a cunhada e confirmar o horário para o seu atendimento. Após agendar para o dia seguinte, relaxou o corpo na cadeira, jogando-se para trás, provocando um leve balanço. Fechou os olhos por alguns segundos e respirou vagarosamente, experimentando a impressão de que suas preocupações e cansaço iam se esvaindo com o ar que exalava. Seu corpo parecia não existir. Ela não sentia mais a força da gravidade e teve a sensação de flutuar. Subitamente, uma colega aproximou-se, interrompendo seu relaxamento. Lugar de dormir é em casa. Nossa! Sobressaltou-se. Dei uma apagada por alguns minutos, que pareceu valer por horas de sono. Estava dormindo mesmo? Admirou-se a amiga. Não. Fechei os olhos só para quebrar a tensão e me esqueci da hora, respondeu Márcia vagarosamente, como se tivesse acabado de acordar depois de horas de sono. Mar, você sabia que a Ana vai deixar a nossa sessão? Quase sussurrou a moça, como quem fofocasse. Ela me falou alguma coisa um tempo atrás, mas eu pensei que não havia dado certo, pois não tocou mais no assunto. Pois é, ela será mesmo transferida para o Departamento de Recursos Humanos. Acho que será bom para ela e para você, não é? Não entendi, confessou Márcia. Que será bom para ela, tudo bem, mas para mim por quê? Isso não faz sentido. Não se faça de besta. É claro que você é a mais indicada para substituí-la. Você é a mais antiga aqui na sessão, entende de tudo, não há nada que você não saiba fazer, apresenta-se bem, sabe como tratar qualquer assunto. Acho mais provável que venha alguém de fora ou de outro departamento, interrompeu Márcia, tentando não animar o assunto. Que nada. A Ana admira e confia em você. Ela não fala, mas dá para perceber. Já deve tê-la indicado para substituí-la. Até nas reuniões mais importantes você está indo. Além de tudo, o diretor gosta muito de você. Ele a admira demais, não acha? A moça falava com certa inveja e gracejo, dando a entender outras intenções. Fábio, que estava perto e não pôde deixar de ouvir, corrigiu-lhe a tempo. Você está indo longe demais com essas insinuações. Será que você não deveria dizer que o diretor gosta do trabalho da Márcia ou que ele admira o trabalho dela? Sim, claro, foi isso que eu quis dizer. Respondeu a colega sem graça e envergonhada. Levantando-se, continuou. Bem, deixe-me ir. Está na hora. Essa moça tem muito que aprender, comentou Fábio sem pretensões. Tudo bem, Márcia? E o fim de semana como foi? Tudo bem, comentou desolada. Mas depois, curiosa, perguntou. O que acha da Ana deixar a sessão? Pegando uma cadeira, Fábio sentou-se à frente de Márcia e tornou bem tranquilo. O que tiver de ser já é. Não importa quantos queiram ou não sofra ou se alegre por antecipação. Fiquei preocupada, só isso. Está ansiosa, não é? Sem aguardar por uma resposta, afirmou convicto. Você sabe que é, sem dúvida, a pessoa mais competente para esta chefia. Márcia, é normal que esteja ansiosa, preocupada, com medo, com orgulho, com isso ou aquilo. Fora o frio na barriga. Riu com gosto, olhando-a com satisfação. Márcia acompanhou no riso e admirou-se. Ele sabia mesmo adivinhar seus sentimentos. Fábio, você tem toda a razão. Não vou sofrer por antecipação. O que tiver de ser já é, afirmou sorrindo largamente.
O amigo levantou-se, olhando-a firme nos olhos, incentivou bem contente. É isso aí, garota, vai firme, não perca a oportunidade. Quando se virou para sair, Márcio o impediu, chamando com certa timidez. Fábio, diga, respondeu voltando. Tem 5 minutos? Perguntou acanhada. Até 10, afirmou ele sorrindo. Puxando a cadeira novamente, sentou-se à frente de Márcia, aguardando-a começar. Ela estava um pouco sem jeito e quase se arrependeu de tê-lo chamado, pois há pouco tempo desdenhou daquele assunto que agora queria retomar. Cabisbaixa, perguntou encabulada. Sabe o que é? Bem, eu queria saber. Que religião é a sua? Eu sou espírita, respondeu de imediato. Daqueles espíritas que andam de roupas brancas e raspam a cabeça? Não, nada disso. Sorriu ao afirmar. A falta de conhecimento faz com que muitos pensem que o espírita se veste de branco todas as sextas, reúne-se com batuques e danças africanas, afro-brasileiras, faz rituais, despachos e outras coisas. Não tenho absolutamente nada contra essas religiões, respeito-as sobretudo, pois isso é amar ao próximo e eu acredito que todos os caminhos levarão a Deus. Muitos precisam dessa fase, mas devo esclarecer que essas religiões são espiritualistas e não espíritas. Quanto à cor branca da roupa a ser usada, particularmente eu adoro o branco. Em princípio é a cor que demonstra higiene, paz, harmonia e combina com tudo, mas para mim não é nada religioso ou obrigatório. Você acredita que a cor interfira na vida das pessoas? Questionou a amiga sem pretensões. No estado psicológico, sim, sem dúvida. Assim sendo, indiretamente, a cor interfere na vida dos indivíduos, nas suas reações. Imagine-se usando uma blusa de uma cor que não agrade, não goste de jeito nenhum. Você não se sentirá à vontade, ficará irritada até. Os tons claros normalmente acalmam ambientes e pessoas. Isso que falo agora é comprovadamente científico, não há nada de espiritual ou místico. Experiências mostraram que o preto, o vermelho, o marrom e alguns matizes fortes deixavam uns inquietos, outros irritados ou até nervosos. Veja essas gangues que querem agredir aos demais, sempre se vestem com cores e desenhos fortes e escuros. Elas alteram o psiquismo humano, o animal e inclusive os vegetais. Experiências nos Estados Unidos, na NASA, confirmam que as plantas não crescem sem luz, mesmo artificial, que não se assemelha à luz do sol. Você acha que o azul claro é calmante? Questionou intencionalmente para testá-lo. Sim, acho. Gosto de roupas da cor azul claro, de casas pintadas de azul. Se o azul for calmante mesmo, Deus errou. Márcia astuta afirmou imediata, pois a frase "a Terra é azul" foi dita por um astronauta a caminho da Lua. Esse planeta azul é um planeta agressivo, tem vulcões, furacões, tornados, maremotos, terremotos, incríveis intempéries naturais que não são nada calmas, sem mencionar a violência, a agressividade e até a crueldade humana. O que você me diz disso? Que Deus acertou em cheio ao fazer deste planeta um planeta azul. Quanto às intempéries naturais, isso é necessário em um planeta de expiações. Se para as criaturas que vivem aqui, essa bôbada celeste, lindamente azulada, ainda não traz aparentemente um efeito calmante. Imagine se o céu fosse marrom, cinza ou preto, e as intempéries então como seriam? A sensibilidade faz parte da evolução espiritual, afirmou após deixá-la pensar um pouco. Alguém que admira o que é belo, sutil, tranquilo, é capaz de sentir a interferência de tudo à sua volta, a começar pela natureza, pelo canto de um pássaro, a beleza de uma flor, o aroma, a música e muito mais. As pessoas com espíritos abrutalhados são insensíveis a tudo. Por exemplo, a cor branca é a que simboliza a paz. Estudos científicos, principalmente da medicina alternativa milenar, que começou na antiga Grécia e Egito, afirmam que o branco absorve a energia das outras cores, no caso da cromoterapia, isto é, terapia através das cores. A medicina alopata e os céticos não acreditam nisso. Eu acredito que eles, os céticos, nunca estudaram a respeito, mas provavelmente não gostam de ver os filhos com aquelas camisetas de cor preta, com desenhos horripilantes, e não entendem o motivo. E o motivo é simples, a interferência da cor nele mesmo.
Aí vem aquele que diz que ela não interfere em nossa saúde, sorrindo questionou. Então eu pergunto, se não interfere na saúde, por quê? Quando se tem uma contusão muscular, o médico manda fazer em sessões de fisioterapia algumas aplicações com lâmpadas de infravermelho. A lâmpada não poderia ser branca ou azul? Então a cor da lâmpada interfere na saúde física, sim. Isso nada tem de místico ou religioso, é puramente científico. E gosto de lembrar que não se pode aceitar um espírita com fé cega, pois o espiritismo se ampara na ciência, tira o véu do mistério, da ignorância amparado na ciência. Além disso, se eu me sinto bem de azul, branco, vermelho, verde, amarelo, eu devo usar o que me faz sentir assim, devo usar o que me agrada, mas sem agredir ninguém. Isso independe de algo místico, espírita ou espiritualista. Desculpe-me, eu não sabia a diferença. E para dizer a verdade, continuo sem saber o que é espírita ou espiritualista. É simples. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem acredita que há nele e nos outros algo além da matéria do corpo, ou melhor, quem crê que os outros são espíritos e que ele é um espírito, é espiritualista. Então os católicos são espiritualistas? Sim, sem dúvida. Eles acreditam que uma pessoa não acaba ao morrer. Os espíritas, muçulmanos, protestantes, mais conhecidos como evangélicos, os budistas, umbandistas, indianos e tantos outros são espiritualistas, pois cada um à sua forma acredita que a vida não termina com a morte do corpo físico. Acreditam que há um Deus criador e mantenedor de tudo que existe. Agora o espírita tornou Fábio em poucos segundos de trégua. É aquele que crê em Deus, na existência da vida após a morte, na existência e na manifestação dos espíritos, acredita na lei da reencarnação desses espíritos, pelas quais todas as criaturas retornam à vida terrena sucessivamente, evoluindo no plano intelectual e moral. Os espíritas são convictos que somente pelo processo da reencarnação as criaturas harmonizam ou expiam, sofrendo as consequências de tudo o que fizeram e provocaram de bom ou mal, não acreditando assim que vamos para o céu ou o inferno após esta existência. O espírita crê que só pode evoluir através das reencarnações, a fim de ir para outras moradas na casa do Pai, e para se chegar a essas moradas melhores, tem de experimentar a lei de causa e efeito, chamada também de lei de ação e reação, de harmonização do que desarmonizou, o que alguns até denominam karma. Mas a palavra karma pertence à filosofia indiana e não à espírita, ou lei da causalidade, que pela qual se interligam as sucessivas vidas dos espíritos, dando-lhe destinos harmoniosos com os atos praticados. Nós espíritas acreditamos também na comunicação desses espíritos desencarnados com os encarnados, mas para isso é necessário o estudo da doutrina espírita, o entendimento e verificar se os espíritos são de Deus, se não são brincalhões ou enganadores. Márcia ouvia atentamente. Estava curiosa para conseguir uma explicação sobre a visão que teve naquela manhã, e Fábio prosseguiu. A doutrina espírita não tem altares, nem necessita de templos ou qualquer tipo de vestes ritualísticas, não faz ritual, não tem sacerdotes ou cultos. O espiritismo nunca combate a outras religiões e as respeita, pois entende a necessidade do espírito, encarnado ou desencarnado, para a evolução. O espiritismo acredita em Deus como onipotente, onisciente e onipresente. Prega o amor ao próximo como Jesus nos ensinou. Nós espíritas cremos que todos somos irmãos, pois temos um único Deus como Pai. Aprendemos que a caridade é o caminho para o progresso contínuo e individual do espírito humano. Márcia ficou admirada com a explicação. Tudo começava a fazer sentido agora. Eu entendo o que você está dizendo, Fábio, mas algo ainda me intriga. Ajeitando-se na cadeira, fixou o olhar nele e perguntou: como podem vocês espíritas ter tanta certeza da vida após a morte e também na reencarnação? O que pode nos garantir que voltaremos a viver aqui novamente, ligados aos fatos do passado? Fábio, muito paciente, explicou após um suspiro suave e leve sorriso. Eu já te disse isso, mas acho que não se lembra muito bem da pergunta que fiz. Porém, vamos lá. Temos como apoio a crença na justiça de Deus. Você crê em um Deus bom e justo, certo? Márcia balançou a cabeça,
Positivamente ele prosseguiu: se temos um Deus bom e justo, por que tantas diferenças sociais? Por que tantas desigualdades físicas, morais e mentais? Porque somos todos diferentes uns dos outros. Sem a manifestação de qualquer resposta, continuou: não estamos aqui por brincadeira de Deus. Você acredita que a nossa vida é uma ilustração, uma história em quadrinhos que esse lei joga fora? Somos seres vivos, Márcia. Temos tristezas, alegrias, dores, paixões, ódio. Temos sentimentos inexplicáveis e independentes. Somos capazes de amar. E aí você acha que um dia acordamos, morremos e acabou? Pensa que é só isso, Márcia? Que quando se morre simplesmente acaba? Ou crê que se vai para o céu ou para o inferno, ficando confinada lá por toda a eternidade sem fazer algo produtivo? Que objetivo ou produtividade se teria fazendo nada lá no céu? Que tédio! E qual pai criador amoroso, bom e justo deixaria um filho sofrendo eternamente no inferno sem lhe dar uma outra chance? Márcia ficou olhando sem definir o que sentia, por isso ele continuou: veja bem, vou exemplificar para explicar melhor. Digamos que um homem nasceu e se criou em lugar distante, longe das grandes e pequenas cidades, um lugar isolado e que ele não teve instrução escolar, religiosa ou moral. Durante sua existência cometeu vários erros, foi sempre estúpido, grosseiro, sem cautela ou paciência. Digamos que ele agredia a mulher e os filhos, maltratava animais e depois de muito tempo morreu. Você acha que Deus permitiria um inferno eterno a esse homem? E se assim fosse feito, ele iria para o inferno e pronto? O coitado não teve nenhuma oportunidade de aprender o que era correto e bom, não teve nenhuma chance de se defender. Isso seria justo? Márcia só o olhava e o amigo prosseguia com brandura. Suponhamos que por sua ignorância total, por esse homem não ter estudado, e só porque não teve qualquer oportunidade de conhecer alguma religião que lhe falasse de Deus, seria permitida a ele a estadia gratuita e eterna no céu? Isso seria justo? Márcia sentiu vontade de pressionar Fábio, tentando obter uma resposta ou explicação que o contradissesse. Então indagou rapidamente: e se esse homem conhecesse alguma religião que o fizesse aceitar Deus antes de morrer e pedisse perdão por suas faltas pouco antes de sua morte? Fábio, sem pensar, como se já esperasse pela pergunta, respondeu: imaginemos que incontáveis pessoas se esforcem a vida inteira na prática da caridade, em fazer o bem, serem boas, pacientes, educadas para poderem evoluir e, digamos, irem para o céu quando morressem. Seria justo esse homem, que viveu abrutalhado, pedir perdão por suas faltas antes de morrer e ser perdoado? Ir para o céu junto com aqueles tarefeiros que viveram o bem e a caridade a vida toda? E as pessoas prejudicadas, lesadas por esse homem, vão ficar no prejuízo? Fábio lembrou-se rapidamente de uma passagem do livro Iniciação Espírita de Allan Kardec e a repetiu: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se modificar a sua conduta. As boas ações são as melhores preces, pois os atos valem mais do que palavras. Fez-se um breve silêncio de reflexão, depois prosseguiu: crendo na eternidade e na evolução do espírito, eu diria que esse homem iria para o plano espiritual. Lá receberia instruções, tomaria ciência de tudo o que fez de errado e reencarnaria quantas vezes fossem necessárias para resgatar seus erros, corrigir suas falhas. Aí sim ele seria evoluir. Diante da falta de argumentação e de longa pausa, o amigo questionou: Márcia, entende agora porque eu acredito na reencarnação? Se a criatura humana não reencarnar, como poderá reconhecer seus erros e repará-los para evoluir e ter direito a um lugar melhor? Como? Márcia ficou pensativa. Começava a entender o que Fábio queria ensinar. Então perguntou: deixe-me simular uma situação para ver o que o seu espiritismo me diz. Fábio sorriu. Teve a intenção de dizer que a doutrina espírita não lhe pertencia, mas calou-se e ela simulou um fato. Façamos de conta que uma pessoa nasceu rica, como diríamos, alguém que nasceu em berço de ouro, cresceu e viveu sem nenhum problema grave para enfrentar, criou seus filhos, viu seus netos e depois morreu. Não se importou com religião, mas também não fez nada de errado. Essa pessoa iria para o céu ou para o inferno? Fábio pacientemente explicou: céu ou inferno não existem.
Existem os agrupamentos de espíritos afins, mais conhecidos como colônias espirituais, cada uma com um nível diferente, pois o espírito desencarnado irá para a colônia ou agrupamento de espíritos respectivo ao seu nível espiritual, moral. Nesse lugar, haverá instrução e aprendizados diversos. Se quiser, poderá auxiliar os outros e ao mesmo tempo receber auxílio. Poderá, de acordo com seu nível, visitar os parentes e amigos encarnados e os que já desencarnaram também. E usamos o termo umbral para designar uma espécie de portal entre o plano dos encarnados e desencarnados, região intermediária para os que ficam em um estado de perturbação muito grande pelos erros graves, apego material, falhas cometidas ou têm o coração endurecido, não se arrependendo do que fizeram, julgando-se com razão sempre. Esses espíritos ficarão nesse lugar até o tempo em que pensarem em suas faltas ou erros e mudarem seus procedimentos, modo de pensar, sua maneira de agir, principalmente. Se acreditarem em Deus e ficarem verdadeiramente arrependidos, aí sim serão resgatados mais rapidamente. Entretanto, poderá haver uma reencarnação compulsória, isto é, sem que ele seja consultado, caso continue com o coração endurecido, e essas costumam ser experiências reencarnatórias bem difíceis. Mas vejamos esse seu exemplo. Se a pessoa rica que você simulou não praticou o mal nem o bem, e devido às suas condições financeiras poderia tê-lo feito, mas não fez, então ao desencarnar, se não tiver apegado ao corpo físico ou aos seus bens materiais, ótimo. Por quê? Perguntou Márcia. Porque as pessoas que são excessivamente apegadas ao corpo, à beleza, à forma física, como por exemplo as pessoas que só pensam em sua beleza e em primeiro plano, sempre está o cuidado e a preocupação com sua aparência, ao desencarnarem podem ficar próximas ao corpo ou presas nele lamentando sua morte. Existem casos em que o apego era tão intenso que o espírito não saía de perto do corpo, ficando ligado a ele e tentando reanimá-lo à vida novamente. E daí? Indagou Márcia assustada. Daí que o espírito passa a sentir todo o processo de putrefação pelo qual o corpo passa, como se estivesse vivo. Ele sente as dores da necrose, da decomposição, parte por parte. Márcia levou a mão à boca, franzindo a face com gesto enojado, dizendo que horror, é sim. Existem vários e vários casos desse tipo, e o espírito ainda fica nessas condições por anos e anos. Precisamos cuidar do corpo, protegê-lo e ter em mente, ele é um invólucro, uma embalagem do espírito. Por esta razão, devemos dar mais atenção ao espírito, pois o corpo vai acabar um dia. Quanto aos bens materiais, há espíritos que ficam rodeando-os, não querendo que ninguém se aposse do que foi dele. Irrita-se e quer brigar com aqueles que mexem em suas coisas, não tem sossego nem paz. Não procura ou aceita a ajuda dos socorristas espirituais que apareçam, por isso não evolui. Ele tortura-se por anos e anos, lamentando sua morte, e não aceita a nova condição. Voltando à pessoa que você simulou, ela será orientada no plano espiritual, sobretudo do que poderia ter feito e sobre as oportunidades que perdeu quando encarnada. Receberá instruções, poderá trabalhar se estiver pronta para tal. Auxiliará outras pessoas e guardará sua próxima reencarnação, na qual terá a oportunidade de agir melhor. Repentinamente, Márcia começou a sentir-se inquieta, quase arrependida de ter começado o assunto. Mesmo assim, ela insistiu. O que o Espiritismo explica sobre vidência? No Espiritismo, vidência é uma das manifestações mediúnicas que alguém pode ter. A mediunidade é um fenômeno bem importante e que necessita de muito estudo. Alguns médiuns são pessoas dotadas de elevada capacidade de percepção extrasensorial, ou seja, elas são sensíveis para receberem ou perceberem sensações sem uso de qualquer um dos 5 sentidos humanos, que são dependentes dos órgãos destes. A mediunidade é uma faculdade que, através dela, o médium manifesta seus mais diversos dotes, como a clarividência, a vidência, clareaudiência, telecinesia, que é a movimentação de objetos sem tocá-los, a levitação, a psicografia, curas e etc. Espere aí, eu não entendi. Tem vidência e clarividência? Sim. Porém é difícil saber quando é uma e outra, mas isso pouco importa quando a integridade do médium é fiel,
Podemos dizer que a vidência é a percepção das coisas que já ocorreram ou que vão ocorrer. O vidente pode ver através de uma cena mental, sentir ou pressentir de modo superficial ou total algumas coisas que acontecem e até as que acontecerão com você sem conhecê-la e sequer saber seu nome. Isso ocorre com o auxílio da espiritualidade presente, que pode ser de espíritos elevados ou mesmo levianos, podendo ser interrompida quando agredida às leis naturais. Já a clarividência é a percepção que a pessoa tem para ver tal qual o vidente, sem o auxílio dos olhos, ou até sem que a espiritualidade interfira. É um atributo pessoal que ela conquistou como espírito e não uma faculdade que lhe foi atribuída para a atual experiência de vida. Por isso, essa pessoa pode ter essa percepção sem o auxílio da espiritualidade. E também pode usar tal atributo para o bem ou para o mal, porém arcará com a responsabilidade de tudo o que fizer. Suas percepções podem ser algo como que imagens, embaralhadas ou nítidas, mas não acontece quando se quer, sendo interrompidas a qualquer momento por espíritos superiores, conforme o caso, entende? Márcia demorou um pouco para responder, por fim manifestou-se. Entendo sim. E todo clarividente é médium? Sim. O médium é a pessoa dotada de uma faculdade a mais, além dos 5 sentidos humanos, que, como você sabe, são o olfato, o paladar, a audição, a visão e o tato. A capacidade, o dom mediúnico é inato, ou seja, nasce com o indivíduo. Essa disposição mediúnica pode ser uma ou mais. Há casos de médiuns bem perceptivos e sensíveis que dispõem de 2 ou mais faculdades mediúnicas. Podemos dizer que no espaço da atividade mediúnica, o mais comum são os médiuns capacitados para a comunicação, que são a fala e a escrita, ou seja, médiuns de psicofonia e psicografia. Esses dons são simples, rápidos, cômodos e permitem mais esclarecimentos e registros, inclusive, para se avaliar o espírito que atua na comunicação. Entretanto, independente do tipo de mediunidade, a pessoa com tal faculdade deve sempre estudar a codificação espírita, só é também em grupo, em um bom centro espírita, a fim de que tire dúvidas, não ostente orgulho, vaidade, desequilibrando-se. E também para que seu trabalho seja analisado e ela orientada com a finalidade de não se deixar enganar por um espírito sem instrução, induzindo a grandes enganos, e o que é pior, que tais mensagens ou orientações não iludam pessoas leigas, trazendo irremediáveis problemas para esse médium. O médium sempre é testado em sua vaidade e orgulho pela espiritualidade mais elevada. No caso da psicografia, por exemplo, existem médiuns que só escrevem usando o nome de espíritos famosos que anteriormente, por intermédio de outro médium, tais espíritos já alcançaram créditos valorosos, ou então só usam nomes de pessoas que, quando encarnadas, foram grandes personalidades. Que absurdo! Será que outros espíritos não são capacitados de oferecerem bons ensinamentos? Será que o médium não desconfia de que ele só recebe psicografias de espíritos famosos e pode ser enganado por um espírito brincalhão que está se valendo desses nomes? Será que esse médium não desconfia de que ele pode ser uma pessoa orgulhosa e vaidosa a ponto de admitir esses nomes sem questionar? Que falta de humildade! Nos estudos da codificação espírita, somos alertados várias vezes que o nome do espírito pouco importa. Se a mensagem de um livro, por exemplo, agregar entendimento, elevação, consolo para quem a recebe, estarão médium e espírito trabalhando com verdadeiro amor, sendo humildes, ofertando com a mão direita sem que a esquerda saiba. Não estarão sendo objetos de falsidade, de fingimento, da afetação da virtude que não se tem, e como também Jesus disse: não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, para serem glorificados pelos homens. Esses já receberam seu galardão. A recompensa, e não tereis mais galardão junto ao Pai que está nos céus. Tudo tem que ser muito bem analisado, e para isso precisamos de estudo, orientações de ensinamentos dos companheiros de tarefa com o mesmo ideal, bem experientes e com discernimento. Fábio silenciou por alguns instantes, percebendo que Márcia escondia alguma pergunta, algo mais profundo que não queria detalhar, mas ele era paciente e aguardaria. Observou também a inquietude da amiga, notou que era espiritual, como se alguma entidade não quisesse que aquela conversa fosse adiante.
Fábio, só mais uma coisa. Uma pessoa que nunca foi médium repentinamente pode ver coisas? É comum a mediunidade em crianças, principalmente com idade inferior aos 7 anos, pois a criança é muito sensível. Algumas continuam mantendo a sensibilidade após essa faixa de idade pela vida fora. Agora existem os que manifestam a mediunidade na idade adulta ou em qualquer fase da vida. Isso pode acontecer sim. De repente, qualquer um pode ser clarividente, insistiu ela. Não é bem qualquer um. Os que possuem certo tipo de mediunidade, como clarividência, vidência, etc., médios de efeitos físicos, escreventes ou de psicografia, podem manifestá-lo em algum momento da vida ou não. Essa manifestação pode ser passageira, como se fosse um chamado para a sua busca de instrução sobre o plano espiritual, um alerta ou para uma tarefa mais longa, depende do caso. Mas seja qual for, a pessoa precisa se instruir em muito. Por que pergunta isso? Você teve alguma visão? Pode ser que sim, não tenho certeza. Eu estava meio dormindo. Às vezes acho que foi um sonho, não acredito muito nisso e... Márcia deteve as palavras. Sentia vontade de contar o que aconteceu, mas algo a impedia. Fábio, por sua vez, quase perguntou. Qual então o motivo de ficarem ali por horas falando sobre um assunto em que ela não acreditava? Mas calou-se. Mesmo se questionasse só por brincadeira, poderia ofendê-la. Ele percebia nitidamente que ali havia alguma influência negativa, pois sentiu que Márcia estava passando por um período difícil e que futuramente a situação de sua vida poderia piorar. Acreditava na necessidade de orientá-la, a fim de evitar experiências funestas. Está certo, Fábio, entendi. Obrigada por suas explicações. Então vamos? O expediente terminou e faz tempo. Quer uma carona? Vou para a casa de Beth e é caminho, aceita? Márcia não hesitou. Sim, claro, vamos lá. Deixe-me só fazer um telefonema para Beth e dizer que estou a caminho, tá? Fábio deixou a portaria do prédio. Ao entrar no apartamento, ela sentiu-se só e desanimada. Pensou em telefonar para sua mãe, mas de que adiantaria? Não poderia contar o que sentia, sua mãe se preocuparia. Márcia olhou em volta e atirou-se no sofá. Contemplou o apartamento, que agora já não lhe parecia o mesmo. Não era tão bonito como antes e não estava sendo tão agradável ficar ali. Morar sozinha agora não tinha nenhuma graça. Mas se voltasse para a casa de seus pais, não seria a mesma coisa. Além do que seu pai passava por uma fase agressiva, talvez não aceitasse mais e lhe diria muitas coisas que não gostaria de ouvir. Sem mencionar as dificuldades que enfrentaria para ir trabalhar e fazer qualquer curso que surgisse. Márcia não tinha muitas opções. Além de tudo, sentia-se deprimida, triste, sem razão nenhuma para tais sentimentos. Uma angústia indefinida roubava-lhe a tranquilidade. Mesmo assim, lutava em pensamentos para descobrir a origem e encontrar alguma solução. Por isso, refletia demais. Apesar dos conceitos espíritas que Fábio havia explicado serem diferentes do que acreditava, sentiu-se bem ao lado dele. Algo a confortava. No seu conceito, Fábio era uma pessoa firme. Ele diz o que pensa, admitiu Márcia em suas reflexões. Fala de forma tão categórica sem agredir a opinião alheia. Muito ao contrário, o Fábio é amável e educado. Pena que acredita nessa história de espiritismo e espíritos, se bem que não posso reclamar. Ele não é nenhum fanático. Só toca no assunto quando perguntam seu parecer a respeito da filosofia. Mesmo assim, ele se manifesta sem obrigar que aceitem sua opinião. Que interessante. Em meio a tantas dúvidas, achou melhor tomar um banho, já que nem seus próprios pensamentos ela conseguia organizar. Comeria alguma coisa, iria dormir. O dia seguinte seria cheio. Capítulo 6. Márcia é promovida. Na manhã seguinte, Márcia teve que fazer um grande esforço para se levantar. Após o banho, sentia-se desanimada, não sabia o que vestir. Tudo que pegava para usar não lhe caía bem, não combinava. E em meio a tanta roupa que possuía, isso era estranho. Nunca foi assim antes. Justo ela, dona de tanta praticidade e bom gosto, para escolher o que vestir. Estava com aquela dificuldade. Lembrou-se então de uma roupa que havia colocado e que recebia muitos elogios. Procurou-a e vestiu-se rápido. Era engraçado. Não parecia ajustar-se tão bem ao seu corpo agora, mas decidiu que seria aquela mesma, não havia mais tempo.
Seu cabelo estava difícil de arrumar naquela manhã. Não conseguia achar uma maneira de deixá-lo no mínimo bom. Ele estava rebelde. Márcia começou a ficar nervosa e, de repente, atirou a escova de cabelos com muita raiva, xingando no ato. Que droga! Logo cedo essa porcaria! Querendo descarregar sua ira, chutou a escova que foi parar na sala. Apanhou uma outra na gaveta da penteadeira. Alinhou os cabelos para trás com um gel e fez um simples rabo de cavalo. Estava enfurecida. Perdeu muito tempo se arrumando e agora estava em cima da hora. Como previu, chegou atrasada no serviço. Assim que saiu do elevador, encontrou uma colega que brincou sem pretensões. Atrasadinha hoje, querida? Márcia não gostou e respondeu mal-humorada. O que você acha? Se desse para eu chegar mais cedo, já estaria aqui. Além do que, só devo satisfações à minha encarregada. Credo, Márcia, que horror! Surpreendeu-se a outra. Márcia caminhou para o seu departamento sem se importar em se desculpar com a colega. Aliás, não devia satisfação mesmo, pensava irritada. Chegando à sua sala, mal cumprimentou os colegas. Estava preocupada em adiantar seu serviço, pois teria que sair mais cedo para ir ao dentista, conforme agendou no dia anterior. Pouco depois, Ana, a encarregada da sessão, aproximou-se de Márcia e disse: Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem? Respondeu, forçando-se parecer tranquila. Quando puder, venha até a minha sala, por favor. Sim, claro. Tornou Márcia prestativa e preocupada. Assim que organizar esses relatórios, irei lá. Ótimo, eu aguardo, afirmou Ana, retirando-se. As horas passaram ligeiras e Márcia se atrapalhou com o que fazia, quase esquecendo a solicitação da encarregada para ir à sua sala. Somente 1h30 após lembrou-se. Com licença, Ana. Entrou afoita. Entre, você demorou, hein? É que eu estava ocupada demais, encabulou-se. Estou empenhada com aqueles tipos de serviço que não se podem deixar para depois, desculpou-se. Tudo bem, aceitou a encarregada, parecendo compreender a situação. Eu a chamei aqui pelo seguinte, Márcia, desculpe-me, por favor. Esqueci de pedir que sentasse, esteja à vontade. Embaraçou-se por não ser gentil, deixando-a em pé. Ana era bem educada e tratava muitíssimo bem seus subordinados. Márcia sorriu, acomodou-se na espaçosa poltrona frente à mesa de Ana e esta prosseguiu. Márcia, eu a chamei aqui porque estou para deixar a sessão. Serei promovida e transferida para outro departamento. Acredito que será bem melhor para mim e para o meu currículo, diga-se de passagem. Sorriu. Quanto a essa sessão, não é segredo para ninguém, principalmente para você, que a pessoa mais capacitada para ocupar o meu lugar é você, certo? Márcia enrusbeceu, sentiu o rosto queimar. Acreditava em sua competência e capacidade, mas às vezes achava que se tratava de pura vaidade. Porém, naquele instante, escutar o reconhecimento de suas qualidades era estranho. Então respondeu encabulada. O que é isso, Ana? Eu... Sem modéstias, não é, Márcia? Interrompeu educado e sorridente. Inclusive, eu já comentei com o diretor Rodrigo, ou melhor, já indiquei para ser coordenadora desta sessão. Para você não haverá nenhum mistério no serviço pelo fato de trabalhar aqui há anos e conhecer tudo. Para a empresa não haverá perda de tempo nem de dinheiro com o treinamento de um novo funcionário. Márcia ficou sem saber o que dizer. De certa forma, aquilo era uma surpresa, pois só havia tomado conhecimento de certas mudanças através de alguns boatos, nada tão concreto como até aquele instante. Você não vai me decepcionar, não é, Márcia? Perguntou Ana sorrindo, pois percebeu que Márcia verdadeiramente havia se surpreendido com a notícia. Claro. Ao perceber a resposta errada, corrigiu a tempo e um pouco atrapalhada. Não quero dizer, não vou decepcioná-la, e sorriu também. Márcia, tenho total confiança em sua capacidade e em seu profissionalismo. Particularmente gosto muito de você como pessoa. Aprovo e admiro sua educação, sua postura e seu comportamento. A equipe com a qual trabalhamos hoje é muito boa, você os conhece bem, merece chefiá-los e tenho certeza de que eles corresponderão à altura e vão cooperar. Percebo que a respeitam e gostam de você. Márcia só sorria. Pela primeira vez não conseguia palavras para se expressar. Hoje à tarde teremos uma reunião com o diretor, continuou Ana. Gostaria de que trouxesse os relatórios e os organogramas para demonstrarmos a ele.
Eu acredito que o Dr. Rodrigo deva falar com você a respeito do seu novo cargo, por isso esteja preparada. Hoje à tarde, exclamou surpresa, lembrando-se da consulta odontológica. Sem algum problema? Questionou Ana. Não, respondeu cinicamente. É que eu preciso imprimir os relatórios. Está bem, imprima-os e deixe tudo arrumado, pronto para que na hora certa não nos embaracemos nas explicações. Se puder estudá-los antes para a apresentação ao diretor, será ótimo. Sim, vou providenciar tudo. Márcia levantou-se sorridente. Ao ver a mão estendida, retribuiu o cumprimento que se transformou em troca de beijos e abraços pela emoção. A encarregada parabenizou, depois agradeceu. Obrigada, Ana. Muito obrigada por tudo. O que sei aprendi com você, que não se recusou a me ensinar. Se mereço esse cargo hoje, devo repartir o mérito com você. Eu tenho certeza de que será muito feliz na sua nova função. Deus a abençoará por você nunca se negar a ensinar e ajudar alguém, argumentou com olhos lacrimejando. Você é quem merece o cargo, porque não se opôs a aprender. Nunca mediu esforços ou dificuldades para ganhar conhecimento. Lembre-se disso, Márcia. Nunca se negue a aprender. Por mais fútil que pareça a lição, boa sorte. Desejou abraçá-la novamente. A você também sucesso, retribuiu emocionada. Márcia não se continha. Retornou à sua mesa com a alma saciada de satisfação, feliz por sua capacidade reconhecida, por sua luta ter valido a pena. Não conseguia tirar o sorriso do rosto. Eu, coordenadora de seção em uma empresa tão importante como essa, pensava, quem diria? Mesmo não querendo alarido, não se conteve. Pegou o telefone e ligou para o ramal da mesa de Fábio, a qual ficava somente a alguns metros da sua. Não olhe para mim, Márcia pediu sussurrando ao telefone. O quê? Perguntou Fábio sem entender e ameaçando virar-se para vê-la. Não olhe para mim, sussurrou novamente. Vamos almoçar juntos? Tenho muito para contar, só que quero sigilo, tá? Tudo bem. Vamos ficar por último na sessão, depois que todos saírem nós iremos. Não posso perder tempo. Tenho uma reunião importante após o almoço. Almoçarei rapidinho para voltar logo. Sabe aquele restaurante que fomos semana passada, onde quase ninguém daqui vai? Sei, afirmou o amigo. Iremos lá, ao meio-dia em ponto, está bem? Certo? Quem chegar primeiro espera. Tchau, tchau. Márcia estava feliz. Só lamentava não ter se vestido melhor, afinal, a aparência no ambiente de trabalho é muito importante. Teria que ligar para sua cunhada e desmarcar a consulta. Não poderia faltar aquela reunião por nada desse mundo. Durante o almoço, contou a novidade a Fábio, que ficou feliz com a notícia. Almoçaram às pressas, pois ela queria se preparar para a reunião. Teria que ler os relatórios a fim de informar-se bem. Durante a reunião, que aconteceu tranquilamente, Márcia saiu-se bem. Ana só observava. Queria que Márcia sozinha fizesse toda a apresentação para que a diretoria pudesse confirmar as competências profissionais indicadas por ela. No final, o diretor a parabenizou pela apresentação e também a Ana por ter indicado para substituí-la, mencionando com pompas e excessiva formalidade no tratamento. Senhorita Márcia, cremos que no máximo daqui a 2 semanas a senhora Ana ocupará sua nova função e a senhorita ficará definitivamente em seu lugar. Esperamos contar ao máximo com seu apoio e desempenho profissional. Sem dúvida, Dr. Rodrigo, respondeu Márcia. Ana interrompeu. Eu só estava aguardando a aprovação definitiva do senhor sobre a senhorita Márcia assumir a sessão, para informar a todos sobre a nova liderança. Além de providenciar sua transferência imediata para minha sala, a fim de passar-lhe todos os detalhes do serviço antes de minha mudança. O que a senhora fizer será aprovado, respondeu o diretor. Despediram-se e retornaram à sessão. No caminho, Ana orientou. Márcia, tome providências imediatas para que sua mesa, seu microcomputador, sejam levados e instalados em minha sala. Após minha transferência, você decide se ficará com meu micro e minha mesa ou com suas coisas. Terei tudo novo na nova gerência. Está bem, exclamou concordando sorridente. Ao chegarem à sessão, Ana chamou todos para uma pequena reunião, anunciando a nova coordenadora, solicitando que colaborassem com Márcia assim como fizeram com ela. Apesar de já estarem sabendo não oficialmente do novo cargo de Márcia,
Alguns ficaram contentes, outros a invejaram e não lhe desejaram boa sorte, mesmo reconhecendo sua capacidade profissional, mas essas opiniões negativas passaram despercebidas diante da grande felicidade de Márcia. Já à noite em sua casa, ela imediatamente telefonou para sua mãe dando a notícia. Depois ligou para a Rose, mas foi Ciro quem atendeu. Oi, Má, tudo jóia? Tudo bem, Ciro. Dei meus parabéns, fui promovida. De cargo ou de salário? Brincou Ciro. De ambos. Sou a nova coordenadora da minha seção e automaticamente isso aumenta meu salário também. Então, parabéns. Desejo-lhe muito sucesso. Obrigada. Escuta, a Rose está. Quase não consegui falar com ela hoje quando desmarquei a consulta. Ela está chegando. Fala com ela. Um beijo e felicidades, hein? Outro. Obrigada. Depois de uma breve pausa, Ciro contou rapidamente à sua mulher sobre o novo cargo de Márcia. Rose atendeu. Márcia? Oi, Rose. Desculpe por não ter ido hoje desmarcado a consulta na última hora. Que é isso, Márcia? Não tem motivo para se desculpar. Olha, parabéns. Ciro acabou de me contar. Obrigada. Puxa, você nem imagina como estou contente. Imagino sim. Sua mãe já sabe? Acabei de ligar para ela. Dona Mariana deve ter ficado muito feliz e orgulhosa. Acredito que mais feliz do que você. Só falta eu contar para a Paula. Ela também vai gostar. Falando em Paula, interrompeu Rose. Eu preciso falar com a Bárbara. Com a Bárbara? É sim. Tenho um livro que quero dar a ela. Vou esperar você ligar para lá, depois telefono para falar com a Bárbara. Está bem, Rose. Qualquer dia eu ligo para agendar outro horário, pois nessa semana e na outra não quero me ausentar. Desejo ter tudo em ordem lá no serviço. Vamos fazer o seguinte, sugeriu Rose. Sei que estará muito ocupada e entendo quanto é importante o novo cargo, por isso vá no consultório sábado de manhã e cuidaremos do seu dente. Já fizemos isso antes. Como não trabalho aos sábados, ficaremos a sós. Esse sábado não, deixa para o outro, pediu Márcia com modos dengosos. Você é quem sabe, o dente é seu, riu a cunhada. Lembre-se de que não atendo de madrugada, nem se for para o Ciro. Elas riram juntas. Após conversarem mais um pouco, despediram-se. Rose sentiu um leve mal-estar após conversar com Márcia. Não entendeu bem o que era. Não havia motivo para se sentir perturbada. Após tomar um banho, Rose ligou para Bárbara, avisando sobre o livro. Bárbara, tenho certeza de que você vai gostar. Sobre o que fala o livro? Perguntou Bárbara. É um romance espírita. É uma história linda. Já leu? Já, e adorei. Fala sobre a morte de uma jovem. Rose calou-se antes que contasse todo o livro. Ah, não. Você é quem terá de ler. Sei que vai adorar. Domingo vamos à casa da avó e a senhora me entrega. Claro. Estou ansiosa para ler esse livro, tia. Pode ficar. Valerá a pena. A propósito, sente-se melhor, Bárbara? Melhor? Perguntou Bárbara. Fiquei preocupada quando conversamos da última vez. Você parecia um tanto triste e me disse que o problema era a sua idade. Não, tia. O problema não é só minha idade. É que com a idade que tenho não consigo resolver o que está acontecendo aqui em casa. De uns tempos para cá, o ambiente aqui está cada dia pior. Como assim? Se eu parar de contar ou desviar o assunto, tia, é porque minha mãe chegou, está bem? Pediu Bárbara. Sim, claro que é. Aqui em casa cada dia está pior. Meus pais têm brigado, coisa que nunca fizeram antes. E quando eu tento apaziguar a situação, eles se viram contra mim e passam a brigar comigo. Que estranho! Admirou-se Rose, eu não sabia disso. Eles sempre viveram tão bem. Pois é, tia. Mesmo quando a Melissa era viva e arrumava todos aqueles problemas, a nossa família era mais unida, mais calma, tínhamos mais harmonia. Bárbara calou-se por um instante, depois prosseguiu. Não somos mais felizes como antes. Quando a Melissa morreu, pensei que os problemas tinham se acabado. Eu gostaria de saber se o espírito de alguém pode rondar nossa casa, nossas vidas e perturbar os outros. Acho que a Melissa não foi para o céu e deve estar irritando a todos aqui, infernizando nossas vidas. Sabe, tia, às vezes me dá uma tristeza, uma vontade de chorar, e quando isso acontece, a lembrança de Melissa fica viva em minha mente. Parece que eu posso senti-la ao meu lado. Rose admirou-se da sensibilidade de Bárbara, tão nova,
e sem conhecer nada sobre a vida espiritual, sentia que a irmã poderia estar ali em um estado de perturbação. Rose censurou-se rapidamente. Ela não poderia julgar. Quem era ela para saber se Melissa estava provocando toda aquela situação, aquelas brigas? De repente, o espírito Melissa estaria em um bom lugar, instruindo-se, preparando-se para a reparação. Ela não poderia julgá-la, então, tentando amenizar os sentimentos da sobrinha, Rose aconselhou: calma, Bárbara. Na vida nós sempre enfrentamos algumas fases ruins, são períodos e acabam passando. Isso é uma fase, meu bem. Não faz muito tempo que Melissa morreu. Já faz sim, tia, já tem 2 anos. Mas para os pais isso são 2 dias. Eles estão sentidos com a morte dela e com tudo o que aconteceu. Ela era muito jovem, só tinha 18 anos e morreu de forma violenta. É natural que seus pais não aceitem e se revoltem. Mas aí, tia, está certo eles descarregarem a raiva em cima de mim. Não fui eu quem matou Melissa. Ela fez muita besteira para quem viveu tão pouco aqui na terra. Se meus pais querem desabafar, que não seja em cima de mim. Eu não fiz nada. Só tento acalmá-los quando a situação está excessiva, daí sobra para mim. Bárbara falava não como uma adolescente revoltada, mas como uma adulta experiente e com conhecimento de causa, e prosseguiu: se a Melissa morreu, Deus que me desculpe por falar assim, mas foi ela mesma quem procurou a própria morte. Se ela foi assassinada pelo namorado, poderíamos até dizer que a culpa foi dela, por ter deixado as coisas caminharem daquela maneira. Não diga isso, Bárbara, interrompeu Rose, alterando-se, pois percebeu que Bárbara, apesar de dizer a verdade, estava passando dos limites em seu julgamento. Digo sim, tia. A Melissa sempre teve tudo do bom e do melhor, recebeu muitos conselhos, foi sempre orientada, mimada e deu nisso aí. Por causa da sua rebeldia, por se achar sempre com toda razão, não ouviu ninguém, acabou com a própria vida e agora quer acabar com a nossa. Calma, Bárbara, calma. Primeiro, não sabemos quais são as condições dela como espírito hoje. Segundo, nada acontece por acaso e... De repente, Bárbara interrompeu. Minha mãe já saiu do banho, tia. Quer falar com ela agora? Rose atrapalhou-se. Não tinha telefonado para falar com a cunhada, mas conversou com Paula por entender que a sobrinha não queria detalhar à sua mãe a conversa que estavam tendo. Então usou como desculpa o assunto da promoção de Márcia e o quanto ela era dedicada.